Graça e paz, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é seu irmão em Cristo, irmão Rogério de Jesus, e estamos aqui de novo, compartilhando uma pequena porção do Evangelho. Este Evangelho que revela a nossa posição e a nossa condição diante do Eterno. Este Evangelho que tem o poder de mudar a nossa mente, a nossa consciência, a fim de que possamos viver e desfrutar de todos os benefícios já realizados lá na cruz do Calvário, e que alcança e tem alcançado e vai continuar alcançando todos os filhos de Deus, todos os eleitos de Deus que vêm a este mundo. Queridos, nós vamos meditar numa passagem bem conhecida, Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, o versículo de número 2 e o versículo de número 5, dois versículos. E eu vou ler esses dois versículos em duas outras versões diferentes e nós vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Versículo 2 diz: Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 5: Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Uma outra versão aqui é a NVI, diz assim, versículo de número 2. Versículo de número 2 está escrito assim: Respondam-me somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Versículo de número 5. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? E a última versão é a Bíblia Judaica Completa, versículo de número 2. Gostaria de saber de vocês apenas uma coisa: acaso receberam o Ruach HaKodesh, ou o Espírito de Deus, com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá, ou pela confiança no que ouviram e ao que eram fiéis? Versículo de número 5 diz: O que pensam sobre Deus, que Ele supre como Espírito, o Ruach HaKodesh, e realiza milagres entre vocês? Será que Ele faz isso por causa da guarda legalista dos mandamentos da Torá, ou porque confiam no que ouviram e são fiéis a isto? Rogério, por que você fez a leitura em três versões diferentes? Porque nós vamos entender aqui alguns pontos. Essa carta, esse documento, porque a carta é um documento, ela foi escrita entre 55 e 57 da primeira era cristã. Essa carta foi escrita por Paulo a uma comunidade messiânica, que se encontrava na Galácia. Pela leitura se percebe que aquela comunidade era composta de judeus, conhecedores da Torá, conhecedores da lei de Moisés, e que, como todo israelita praticante do judaísmo, se esforçavam ao máximo para cumprir a lei de Moisés. Embora cumprir a lei de Moisés era impossível, ok? Impossível. Mas eles se esforçavam ao máximo. No entanto, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que traz consigo a mensagem daquilo que foi realizado na cruz do Calvário em prol dos eleitos, esta mensagem chegou na Galácia, como chegou em muitos outros lugares nos dias do apóstolo Paulo, nos dias dos outros apóstolos. Esta igreja, por ter ouvido o Evangelho e ter crido no Evangelho pregado por Paulo, recebeu duas grandes, eu não diria virtude, mas eu diria presentes. Dois grandes presentes aquela igreja recebeu e que foram felizes por terem recebido. Aquela igreja recebeu o Espírito e aquela igreja recebeu, foi testemunha ocular
dos sinais, dos prodígios, dos milagres que foram operados entre eles. Ou seja, eles receberam o Espírito Santo e viram de perto o manifestar de Deus através dos sinais entre eles. Queridos, Paulo, quando ouve que aquela igreja da Galácia, agora, aquela igreja que outrora havia recebido o Evangelho e havia tido o privilégio de receber tanto o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e recebeu os sinais que evidenciavam a mensagem do Evangelho, ele se preocupa porque aquela igreja, composta na sua maioria de israelitas que eram praticantes da Torá, tornaram as práticas da religião judaica, tornaram aos rudimentos da lei de Moisés. E aquilo chocou Paulo por quê? Porque uma vez que a pessoa ouve o Evangelho e crê no Evangelho, desfruta de todos os benefícios promovidos pelo Evangelho e torna atrás, é como se aquela pessoa estivesse menosprezando os feitos de Cristo, as conquistas de Cristo e tudo aquilo que Cristo conquistou e disponibilizou para ela. É como se ela menosprezasse tudo isso, é como se ela pegasse tudo isso e jogasse na lata do lixo e retornasse para o antigo estilo de vida cerimonial. Então ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo por quê? Porque praticaram a lei de Moisés? Porque se esforçaram em querer cumprir os mandamentos da Torá? Ou porque vocês creram na mensagem que ouviram? E a mesma pergunta ele repete no versículo 5. Eu quero saber de vocês o seguinte: porventura vocês receberam o Espírito de Deus, aquele que vos dá o Espírito Santo, e que opera sinais, milagres, maravilhas no meio de vós. Ele faz tudo isso por quê? Porque vocês são cumpridores da lei? Porque, queridos, a religião é isso. Religião se pratica. Religião se pratica. A graça revelada pelo Evangelho se desfruta, é diferente. O que nós temos hoje entre as igrejas evangélicas é uma forma de se praticar o impraticável. Por conta da falta da revelação, do conhecimento, porque eles não têm esse conhecimento, eles não têm essa revelação. Por falta de conhecer a revelação do Evangelho, eles se esforçam ao máximo para produzir, para se praticar o que Deus nunca mandou eles praticarem. Por que eu estou falando isso? Porque quando você senta para ouvir uma pregação hoje de muitos líderes, muitos pastores, e eu não estou aqui para condená-los, porque eu também estava entre eles, eu não entendi o Evangelho. E entender o Evangelho é você abrir mão de tudo. É você abrir mão de todo o conceito que você adquiriu ao longo dos anos, das décadas. É você abrir mão de todo o privilégio que a religião, porque a religião ela promete e ela concede alguns privilégios para alguns iluminados. É você abrir mão de tudo isso e abraçar o tão simples evangelho, desfrutar deste evangelho, propagar este evangelho. É isso. Quando você senta para ouvir um pastor que te ensina, que ele dá dicas do que você tem que fazer para obter o Espírito Santo, quando você para ouvir esse tipo de argumento, esse tipo de pregação, e você compara isso com o Evangelho, você diz assim: como eu pude cair numa conversa dessa? Porque é exatamente isso que acontece. As pessoas são ensinadas a buscar o Espírito Santo. Existe uma igreja universal e algumas outras que copiam algumas coisas da Universal, onde eles possuem um culto específico com o tema culto da busca pelo Espírito Santo. E as pessoas são ensinadas desde cedo que elas precisam buscá-lo, elas precisam ir atrás do Espírito Santo. Querido, só se vai atrás quando não se tem. Só se busca algo que a pessoa não possui. Mas nunca nos ensinaram que este ambiente em que nós estamos inseridos, em que nós nascemos, é o ambiente do Espírito, é a nova aliança, é a graça de Deus estabelecida. Não existe essa de buscar o Espírito Santo
Não existe essa de busca pelo Espírito. Ah, você se sente vazio, vai buscar o Espírito Santo. Você tem que jejuar, você tem que subir um monte para buscar o Espírito Santo. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tem que se esforçar, tem que sacrificar. E as pessoas, por não conhecerem o Evangelho, elas caem nesta conversa. Você consegue entender isso? Mas veja, a igreja do primeiro século sabia o que esses homens e estas igrejas dos dias atuais não sabem. Por quê? Porque eles receberam o Espírito Santo não por praticar a lei de Moisés ou por praticar qualquer rito cerimonial extraído do judaísmo. Não, eles receberam o Espírito Santo quando ouviram e creram no Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Esta fala que eu vou dirigir aqui é para os filhos de Deus, é para os eleitos do Senhor. É para aqueles que foram predestinados para a vida eterna. Sabe quando foi que você recebeu o Espírito Santo? No dia que você ouviu pela primeira vez falar de Jesus. Quando você ouviu falar de Jesus e creu nele, você já recebeu o Espírito Santo. Você já se apropriou deste bem. Você consegue entender, querido? Você não precisou pagar preço, você não precisou fazer jejum, fazer campanha, fazer propósito, subir no monte, fazer vigília para receber o Espírito Santo. Quando você creu no Evangelho. Quando você creu nos méritos conquistados na cruz através do Filho de Deus, você se tornou a habitação do Espírito, você já recebeu. Glória a Deus por isso. Você consegue entender? Uma outra coisa que Paulo fala no versículo 5 é sobre os sinais, os milagres. E aqui vai uma lapada, porque eu passei minha vida inteira acreditando em pessoas que diziam ser instrumentos de Deus, ter o dom da cura, o dom disso, o dom daquilo outro, e as pessoas... Eu vou dizer uma coisa muito séria, igreja é um lugar de pessoas necessitadas, e as pessoas que se utilizam destas falas, entendeu? Para manipular os necessitados, são ladrões, são lobos, são mercenários. A maioria destes homens que vivem de fazer marketing pessoal, fazendo propaganda, dizendo que são operadores de milagres. Venha, traga a pessoa que está enferma, ou traga a foto da pessoa que você quer que receba o seu milagre, mas traga junto também aqui a oferta do envelope. O homem de Deus vai estar orando por você no terminar da campanha. São um bando de ladrões, são roubadores, são pilantras, são vigaristas. Essa raça de pastores que existem por aí, que se promovem através da ignorância das pessoas, são um bando de bandidos. E eu sei que existem muitas pessoas inocentes, entendeu? E que dão ouvido a esses ladrões, são alvos desses ladrões. Queridos, tá difícil hoje, tá difícil. Porque em cada esquina que você passa, você vê uma igreja sendo inaugurada, sendo aberta, e eles dizem pregar o evangelho. Que evangelho? O evangelho que liberta? O evangelho que traz clareza? O evangelho que traz lucidez? Não, o evangelho denominacional. É o evangelho que escraviza, é o evangelho que mantém as pessoas na escuridão, é o evangelho que mantém as pessoas no cárcere da religião. São fábricas de religiosos para manter as pessoas nos calabouços da vida. Mas quando um filho de Deus ouve o evangelho e entende o que elas são em Cristo e através do que Cristo fez, a primeira coisa que essas pessoas fazem, que essa pessoa faz, é abandonar estes calabouços, é abandonar esses alçapões. E quando eles abandonam, são chamados de hereges, são chamados de desigrejados, são chamados de tudo isso. Eu sei o que eu estou falando, meus irmãos, eu sei o que eu estou falando. Entendeu? Então, assim, Paulo diz para aquela igreja que os sinais que eles viram, que eles presenciaram, que eles viram sendo manifestado entre eles, aqueles sinais foi realizado entre eles por quê? Porque eles praticavam a lei de Moisés? Ou porque eles creram na mensagem do evangelho? Queridos, nós estamos no ambiente do Espírito.
2 Coríntios capítulo 3. O ministério do Espírito é o ministério da nova aliança. Este ambiente é propício aos sinais. E Deus não precisa de fulano, de tal, de ciclano para poder operar na sua vida, para poder fazer o milagre que você precisa. Ele não precisa da mediação de um homem, de uma intercessão de uma profeta, de uma palavra profética. Isso é conversa, irmãos. Isso é bandidagem. Isso é ignorância. É reduzir o sacrifício de Cristo a nada. É reduzir o ministério do Espírito a uma coisa sem valor, uma coisa vã. Deus opera na vida de qualquer um. Não é à toa que o apóstolo Paulo falou aos Efésios que Deus é tudo em todos. Quando ele quer operar, ele opera. Quando ele não quer, não adianta. Você está entendendo a questão, meus amados irmãos? Então, meus amigos, meus irmãos, hoje o que está faltando é a revelação do Evangelho. Na hora que o povo entender o Evangelho, ou estes ditos pastores se consertam e abrem mão dos privilégios que alcançaram ao longo das décadas explorando a fé das pessoas e se tornam verdadeiros ministros do Evangelho, ou eles vão ficar sozinhos, vão ter que caçar serviço para trabalhar. Vão ter que levantar de madrugada, pegar ônibus como todo mundo e caçar um serviço. Você está entendendo? Se o povo brasileiro abrir os olhos e entender o que de fato significa viver o Evangelho, se o povo de Deus descobrir isso, esse país vai mudar de jeito. Esse país vai mudar de cara. Esse país vai se tornar um outro país. De pessoas conscientes, de pessoas sensatas, de pessoas lúcidas. Porque o Evangelho traz sensatez, lucidez, equilíbrio. O Evangelho traz tudo isso. A religião não. A religião escraviza, manipula, arranca o que a pessoa tem, até o que a pessoa não tem, e coloca ele na sarjeta e ainda diz, olha, você está desse jeito porque você está em pecado. Você está desse jeito porque você não fez a campanha. E a pessoa vai passar o resto da vida vivendo como um miserável, sendo de fato um herdeiro de Deus. São herdeiros vivendo como miseráveis. Esta é a palavra de reflexão. Você tem o Espírito Santo, querido. Você que é o Filho de Deus, você já tem. E você não recebeu o Espírito Santo por ter buscado, por ter feito isso ou aquilo outro. Não, não, não. No dia que você ouviu o Evangelho, você creu no Evangelho, você se tornou uma habitação do Espírito, da Rua HaKodesh, o Espírito do Eterno. Ok? Que Deus continue iluminando a tua mente, meu irmão, em nome de Jesus.